Minutos de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a conhecer a palavra hoje, que está em Mateus 18, no versículo 21 e do versículo até o versículo 23. Então Pedro, aproximando-se, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino do céu é semelhante a um rei que quis ajustar conta com os seus servos. Então, nós vemos aqui nessa palavra que Pedro pergunta a respeito do perdão ao Senhor. E o Senhor, ele nos dá uma parábola a respeito do credor incompassivo. Então, essa parábola, ele nos fala de um rei que queria prestar conta com os seus servos. Então, ele manda os servos dele para falar com essas pessoas que deviam a ele. E teve uma pessoa com que ele foi prestar contas, e esse homem devia para ele 260 toneladas de prata. Mas então o rei ficou indignado e disse assim: olha, eu vou vender você, vou vender a tua mulher, vou vender os teus filhos para você me pagar isso. Então ele se prostrou, se ajoelhou e chorou e clamou e disse: Jesus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Não faça isso, Senhor. Aí aquele rei ficou comovido, né, pela atitude daquele homem, e disse: tá bom, então deixa, eu vou perdoar eu vou perdoar essa tua dívida então. Aí o que esse homem fez? Aí uma outra pessoa devia para ele, que era um servo dele também. Ele foi prestar contas com esse homem, e esse homem devia muito pouco para ele, devia 400 gramas de prata. E esse homem disse para ele também a mesma coisa que ele também falou ao rei: ai, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, é assim que eu puder eu te pago. Então daí ele não fez isso. Enquanto o rei teve misericórdia dele, ele não teve misericórdia desse servo dele que pediu misericórdia. Disse: Senhor, o senhor aguarda um pouco que eu vou pagar o Senhor. Mas esse servo, esse homem ruim, ele não aceitou, ele não perdoou a dívida. Então aqui nós vemos nessa palavra que esse rei é Jesus, e quando ele manda os servos dele, esses servos dele são os anjos que observam tudo que a gente faz aqui na terra e anota lá no livro das nossas obras. Então os anjos foram lá e ele era um pecador, porque aqui nós estamos falando sobre pecados. Então esse é um dos servos de Deus que fez errado, foi aos pés de Jesus, clamou, e Jesus perdoou a dívida dele, perdoou os pecados que ele cometeu. Aí, quando uma outra pessoa pecou contra ele, ele não teve misericórdia, ele não perdoou essa pessoa.
Então os anjos ficaram ali observando e levaram a Jesus e disseram: o Senhor perdoou os pecados dele, mas esse homem, ele não quis perdoar o pecado dos seus irmãos. Ele pegou, ele maltratou, ele torturou, ele foi ruim com essa pessoa, ele não perdoou, ele não teve compaixão nenhuma. Então o Senhor fica irado. O Senhor fica irado assim com pessoas assim. Porque Pedro pergunta para ele: mas Senhor, quantas vezes eu tenho que, se eu pequei, quantas vezes, se alguém pecou contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes 70, né? Então, você sempre tem que perdoar o teu irmão. Para você ser chamado filho de Deus, você tem que conceder o perdão, porque se você não perdoar o teu irmão, o Senhor também não vai perdoar os teus pecados. Então, se você não perdoar, você não será perdoado. E o Senhor, ele nos diz assim, ó, então o Senhor ficou indignado, né? E o Senhor diz assim: assim vos fará também, meu Pai Celestial, e de todo coração não perdoarás cada um de seu irmão e as suas ofensas. Então, se você não tem misericórdia do teu irmão, então o Senhor, ele também não vai perdoar as suas dívidas, os seus pecados. Então, aqui, irmãos, eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo que tem tudo a ver com a palavra de hoje. Certa vez estava eu trabalhando na casa de uma pessoa e eu não tinha conhecido Jesus na minha vida ainda. E foi lá nesse determinado emprego que eu conheci, não que foi lá pelo emprego, não tem nada a ver com o emprego, é que eu trabalhava nesse emprego. Então foi nessa época que eu trabalhava nesse emprego, que eu aceitei Jesus e me fortaleci nos caminhos dele. Só que antes de eu aceitar Jesus, eu também estava trabalhando lá. Então eu usava muito o telefone lá da minha chefe, muito, sabe? Eu gastava um monte. Em vez de eu fazer o meu trabalho, eu ficava no telefone, gastando o telefone, ligando para um monte de gente. Aí, certa vez, no outro mês, eu vi que tinha uma senha. Eu fui tentar ligar de novo e tinha uma senha no telefone. Aí me caiu a ficha. Aí eu pensei assim: ela percebeu que eu estou usando o telefone dela e colocou senha. Só que o detalhe é assim, irmãos, na época eu não conhecia Jesus. Então, isso aconteceu, né? E eu percebi que ela colocou senha para mim não usar. Mas em momento algum ela não falou nada comigo. Ela não veio me cobrar, ela não veio falar alguma coisa para mim. Olha, você usou meu telefone e você tem que pagar a dívida que você gastou aqui no telefone. Não, ela não falou nada, ela apenas colocou a senha e ali eu percebi. Em momento algum ela não veio me cobrar, ela não veio me criticar e nem veio dizer: vou te mandar embora porque você fica só usando o telefone. Não, ela simplesmente só colocou a senha, aí eu percebi. Passou-se um tempo, eu me converti, conheci Jesus na minha vida. Mas como a gente está no primeiro amor, a gente não conhece totalmente a palavra. Aí eu me converti. Nesse tempo eu trouxe uma moça para cuidar do meu filho na minha casa. Chegou o final do mês, eu vi aquela conta absurda do telefone. Aí eu fiquei indignada. E eu falei: eu vou cobrar essa moça. Olha quanta ligação para celular, um absurdo de ligação para celular. Fiquei indignada, já era convertida e falei: eu vou cobrar dela, porque essa guria nem tá cuidando do meu filho, essa guria só tá no telefone, olha que absurdo essa conta. Aí o Senhor me deu essa parábola, aí eu refleti nessa parábola desse credor incompassivo.
E aí eu consegui entender que esse rei, né, ele simbolizava a minha chefe, que não me cobrou nada, teve compaixão de mim, podia ter descontado do meu salário, não cobrou nada. Então aí quando eu conheci essa parábola, porque eu nem sequer conhecia essa parábola, quando conheci essa parábola, aí eu entendi como o significado dessa parábola. Então eu deixei para lá. Eu falei, Senhor, se é isso que o Senhor me ensina, é assim que eu vou fazer. Então eu quis obedecer. Eu quis obedecer essa palavra. Então eu também não cobrei nada dela. Eu também não falei nada para ela. Mas coincidiu também que não demorou nada, ela pediu para sair. Então, como a minha chefe teve compaixão de mim e não me cobrou nada, eu também assim fiz. E ela nem era conhecedora da palavra. E eu também não conhecia, eu era convertida no Senhor, mas eu não conhecia essa palavra. Mas eu agia assim dessa mesma forma como disse a palavra. Então, irmãos, é assim que a gente tem que fazer, perdoar o nosso próximo. Em tudo. Isso é só um exemplo que eu estou dando o que aconteceu comigo, como essa minha chefe me perdoou, eu perdoei essa moça também que usou bastante o meu telefone, não falei nada, fiquei quieta e logo a moça saiu também, né, da minha casa. Então nós vemos, irmãos, que como é importante a gente perdoar os nossos irmãos. Perdoar o nosso marido, perdoar o nosso filho, perdoar o irmão, perdoar uma dívida também, ter misericórdia dessa pessoa. E é isso que a palavra nos ensina, a perdoar, a ter misericórdia do próximo. Porque é assim que o Senhor fala, se você tem um alimento em casa, divida com o teu irmão. Se você tem uma roupa a mais, doe para o teu irmão. Entendeu, irmãos? Que Deus vai se agradar tanto. E o que acontece? Se você doa, se você tem uma criança, você, em vez de querer vender a roupa desse teu filho, que é pequeno ou bebezinho, não, você vai doar para uma pessoa, você vai ter misericórdia de uma outra mãe, você vai doar essa roupa. Enquanto Deus vai se agradar tanto, Deus vai ficar tão feliz contigo, que não vai demorar nada, você vai ver que vai chegar uma bolsa cheia de roupa para você, do tamanho que você necessita para o teu filho. Então é assim o trabalhar de Deus. Deus é justo, desde que você seja justo também com o teu irmão. Se você ajuda o teu irmão, Deus vai te abençoar também e vai mandar para você o que você necessita. Então vamos ficar com essa reflexão de hoje? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra, Pai. Essa palavra, Senhor, de misericórdia, essa palavra de perdão, Senhor, que nós devemos ter todos os dias, em todo tempo, com os nossos irmãos, ou com quem seja, Senhor, da nossa família, da nossa parentela. Que a gente venha, Senhor, ter um coração calmo, coração tranquilo, que a gente tenha paciência, que a gente tenha misericórdia do próximo, não guardando ódio, não guardando ira, Senhor, querendo ir lá cobrar, mas muito pelo contrário, o justo ele dá, ele não pede de novo, né? Então assim nós devemos que ser também, ser justos na presença do Senhor. Assim nós te agradecemos, Senhor, porque nós tomamos consciência, Jesus, que se agirmos assim, nós seremos chamados filhos de Deus. Continua nos ajudando, nos alertando, e eu creio que os teus escolhidos, Senhor, vão seguir, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.